Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Veras, do componente curricular de Geografia, e eu estou aqui para passar um pouco da minha experiência para vocês com relação à rota de aprofundamentos. Conteúdo esse que é componente do novo ensino médio. Pois bem, nosso componente curricular da área de Geografia, como já mencionei, da área de Conhecimento em Ciências Humanas e Aplicadas. Eu sou professor da rede pública do Estado e hoje ministro aula na Escola Glória Pérez. Então, a nossa unidade de estudo selecionada é a 311S1, Urbanização e Meio Ambiente, os principais impactos que vão estar relacionados a esse conteúdo. Pois bem, esses temas que são extremamente relevantes para a nossa sociedade atual, ele vem despertando aí cada vez mais interesses nas pesquisas que estão relacionadas a esse tipo de conteúdo. Portanto, é muito importante que você, colega professor, consiga trabalhar com seu aluno, mostrando quais são os principais impactos que vão estar relacionados à sua convivência em sociedade. A nossa habilidade específica, não é? Nós vamos ter aí 3 grandes habilidades. Não é? E a nossa unidade de estudo, que é a Urbanização e Meio Ambiente, e aí escolhemos um objeto para ser trabalhado, que é justamente os principais problemas ambientais em ambientes urbanizados. Não é? Lembrando que sempre vocês vão ter aí a possibilidade de ter propostas de atividade, não quer dizer que vocês são obrigados a fazer essas propostas, tá? Mas são sugestões que são dadas aí pela Secretaria de Educação para facilitar o desenvolvimento do trabalho. Nessa rota de aprofundamento, qual é o perfil, né? Qual o profissional que tem as condições e habilidades para que ele possa estar trabalhando com essa temática e com essa unidade de estudo? São os professores de História, de Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, esses profissionais, eles têm capacidade de estar trabalhando aí com essa nossa unidade de estudo. Então, a delimitação temática, né? Então, nós podemos observar aí que nós vamos ter as habilidades gerais e as habilidades específicas, que vão estar dando aí o suporte para que você, colega, professor, possa estar buscando o entendimento da aplicabilidade dessa rota de aprofundamento. Né? E quando nós podemos estar trabalhando diretamente relacionado ao fato de impactos ambientais, nós temos que estar sempre informando aos nossos alunos qual e como é que se trabalha esse tipo de conteúdo. Tá? E o que é que nós podemos, logo de início, mostrar para o nosso aluno? Que o que é o impacto ambiental? Na resolução normativa da CONAMA, né, 00186, considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam, primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualquer dos recursos ambientais. Ou seja, pessoal, nós temos que deixar claro para o nosso aluno que qualquer ação, né, que altere o meio ambiente, ela pode ser considerada impacto. Há várias discussões sobre os impactos, tendo em vista que nós podemos considerar aí tanto impactos positivos como impactos negativos. Ou seja, quais são aqueles impactos positivos? São aqueles impactos que estão ali trazendo um benefício maior para a maior parte da sociedade. E aqueles impactos negativos são aqueles impactos que não trazem tanto favorecimento à maior parte da sociedade. Porém, percebam que toda e qualquer alteração do meio ambiente nós consideramos sim como impacto ambiental. E a produção das áreas urbanas, ela vai ser um impacto, tendo em vista que há toda uma reestruturação e modelagem do espaço geográfico e do ambiente.
Portanto, um desses principais impactos nada mais é que a macrocefalia urbana. O que seria isso? Tem consequência direta do crescimento acelerado e desordenado da maior parte das cidades do mundo. Então, essa macrocefalia, ela promove aí o aumento muito rápido dos grandes centros. E isso vai gerar uma grande quantidade de problemas relacionados ao ambiente. Os problemas socioambientais são mais flagrantes quando uma cidade cresce a partir de uma infraestrutura precária e deficiente. Ou seja, gente, quando nós temos o aumento da sociedade, o aumento da estrutura social, o aumento das cidades, de forma desordenada, nós vamos ter aí um impacto muito maior, tá? Tendo em vista que quanto maior a população que não está conscientemente, ambientalmente instruída a viver naquele ambiente, ela vai promover um maior impacto social. Um exemplo disso são justamente as favelas. As favelas que são aí grandes centros com um grande quantitativo de pessoas que foi formada e criada de forma desorganizada. E isso vai promover uma série de impactos naquele ambiente ao qual ela está inserida. Poluição do ar urbano. A qualidade do ar e o clima de grandes áreas urbanas se altera em função de quê? Da emissão de gases poluentes por carros e indústrias, aumento de áreas construídas e pavimentadas em detrimento de áreas verdes. Então, nós sabemos que quanto maior for a quantidade de veículos que consomem combustíveis fósseis, nós vamos ter, teoricamente, maior quantidade de poluição. E o ar também ele vai sofrer impactos relacionados à construção urbana, propriamente dita, ou seja, casas, edifícios, pavimentação. Então, tudo isso vai alterar ali a área, tanto relacionado ao clima, como também, principalmente, ao tempo. O saneamento básico. Então, gente, atualmente, hoje, cerca de 2,4 bilhões de pessoas no mundo vivendo sem serviço básico de tratamento de água e coleta de esgoto. Ou seja, quando nós percebemos a importância do saneamento básico, nós sabemos que ele é extremamente importante para o ambiente. Um ambiente saudável, nós vamos ter menor quantidade de pessoas com necessidade de frequentar os ambientes hospitalares. E isso vai reduzir significativamente as filas que estão ali nos postos de saúde que nós encontramos diariamente. Então, investir em saneamento básico não vai apenas reduzir o número ali de dejetos ou lixo, mas também vai influenciar diretamente na saúde pública. Cerca de 633 milhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à fonte de água potável. Então, nós estamos, atualmente, aqui no Acre, vivenciando um grande transtorno em relação à grande quantidade de água em termos de precipitação que nós estamos recebendo no nosso estado. E isso promove também um impacto, tendo em vista que boa parte das áreas inundadas, elas são áreas que não poderiam ter ali a sociedade vinculada justamente nesses espaços. 10% das doenças registradas ao redor do mundo poderiam ser evitadas. Ou seja, a partir do momento que eu tenho investimentos em saneamento básico, eu vou ter a redução do número de doentes. Então, saneamento básico é uma política pública que é de extrema necessidade e que todos têm direito a um ambiente sadio. Mobilidade urbana. Bom, pessoal, vocês podem trabalhar com os alunos relacionados a quê? De que forma essa mobilidade ela pode estar aí interferindo na qualidade de vida e do próprio ambiente. O grande desafio das cidades contemporâneas em todas as partes do mundo é ter essa mobilidade. Então, como fazer hoje para se ter uma mobilidade com segurança, com qualidade e com rapidez? Então,
As opções, né, a grande maioria faz aí pelos automóveis, né, que precisa ser a resposta eficiente, né, do século XX, a necessidade de circulação. Então, os automóveis, eles são preferencialmente utilizados pela maior parte da população para se deslocar, né? No Brasil, a frota de automóveis e motocicletas teve um crescimento aí, gente, de praticamente 400% nos últimos 10 anos. Ou seja, há o uso muito frequente da população. Porém, essa mobilidade, ela também vai exigir vias, né, de deslocamento de qualidade. Ou seja, asfaltos de qualidade, né, pavimentações que vão estar ali sendo, né, implementadas em conexões de cidades, em conexões de bairros. Então, eu tenho que ter essa qualidade para que haja um deslocamento, tanto rápido quanto seguro. Na mobilidade sustentável, o que é que nós podemos estar discutindo com os nossos alunos? Envolve o quê? Sistema de trilhos, não é? Metrôs, trens, bondes, ônibus limpo, não é? Com integração de ciclovias, esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade. Então percebam que existem várias formas de nos movimentarmos, a mobilidade. Então, a mobilidade pública, ela oferece qualidade ao ambiente. Porém, se eu não tenho essa mesma qualidade no ambiente pela falta desses recursos, dessa mobilidade, eu vou ter ali impactos relacionados ao ambiente, principalmente no que se tange aí à saúde. As soluções inovadoras, né, nós vamos estar observando, como teleféricos, né, de Medellín, na Colômbia, sistema de bicicletas públicas, né, como implantados em Copenhague, em Paris, Barcelona, Bogotá. Então, percebam que nós temos várias opções de fazer as mobilidades eficientemente, né, estar direcionada para a sociedade. A mobilidade sustentável, né, e aí nós podemos trabalhar juntamente com os nossos alunos, né, a questão do fator das calçadas confortáveis, niveladas, sem buracos e obstáculos. Né? Por quê, gente? Porque é justamente essa mobilidade, né, que vai estar aí dando qualidade de vida à nossa sociedade, né, que possui aí deficiência. Então, eu preciso ter aí as calçadas, tá certo? Confortáveis, niveladas, para que haja toda uma mobilidade segura também para a sociedade com deficiência. Problemas no Brasil, não é? Ambientalmente falando. Então a gente pode vir aqui, chegar no Brasil, e aí nós vamos ter boa parte desses problemas já mencionados. Não é? Problemas urbanos, né, que se intensificaram a partir da década de 50, justamente com a industrialização, não é? Quando inicia-se aqui no Brasil, que atraiu milhares de trabalhadores para as cidades. Então nós sabemos aí, podemos estar trabalhando com os nossos alunos aí o êxodo rural, não é? Onde as pessoas se deslocam do campo para a cidade em busca desse processo de industrialização, das indústrias, do próprio emprego em si. Porém, a indústria ela não consegue absorver toda a mão de obra. Não é? Então, como ela não consegue, e nós temos a falta de moradia, tendo em vista que os poderes públicos, as políticas públicas de moradia não conseguem aumentar na mesma velocidade que é o aumento populacional, então nós vamos ter problemas. É por isso que nós vamos ter aí as áreas que vão ser ocupadas de forma irregular, principalmente áreas de APP, né, áreas de proteção permanente, e áreas que não poderiam ter ali uma sociedade fixada, mas que por falta de opção, por falta de condições de viver em áreas que gerariam uma segurança melhor, elas optam em arriscar seus bens, até mesmo sua vida, para morar em áreas perigosas. Então, os principais problemas urbanos: poluição, resíduos sólidos, esgotos, enchentes, erosão, inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida. Então, todos esses problemas, eles vão acontecer nas áreas urbanas. Então, cabe aí aos poderes públicos estar buscando aí sempre soluções para que esses problemas sejam minimizados e até mesmo aí extintos.
As causas desses problemas, então, a Revolução Industrial, com a industrialização, que vai promover justamente a vinda dessas pessoas para os grandes centros, capitalismo, né? A questão do consumismo, pessoal, consumismo que vem aí cada vez mais entrelaçado no nosso dia a dia, né? A urbanização, crescimento desordenado das cidades, o aumento da população, né? Já passamos aí a segunda ONU para esse ano 2023, mais de 8 bilhões de habitantes no planeta, e a ineficácia da política de educação ambiental. Então, essa política que tem que ser algo que deve ser prioridade nos governos atuais e futuros, é justamente as políticas ambientais para promover qualidade de vida para a sociedade. As indústrias e os automóveis, né, os automóveis têm lançado aí grande quantidade de poluentes, né, monóxido de carbono, dióxido de carbono na atmosfera, e isso vai estar prejudicando o aquecimento, vai estar favorecendo, aliás, ao aquecimento global, a questão de saúde, né, outros problemas de saúde, como irritação de pele. Então, nós vamos ter aí vários problemas relacionados justamente a essas emissões. A própria poluição do solo, né, as causas de poluição do solo, que é a acumulação do lixo, né? Sólido, embalagens de plástico. Então, nós temos que estar sempre fazendo aí campanhas para retirar esses lixos, né? Tanto das ruas, como dos igarapés, dos rios, para que nos períodos de grande precipitação nós não tenhamos tantas áreas fechadas e assim o aumento aí das áreas alagadiças. Número de vagas de emprego, né? Então, um dos principais problemas aí relacionados à urbanização também é justamente a falta de emprego, né? Ora, a população, como não tem oportunidade, não vai ter emprego para todo mundo, nós vamos estar aí tendo consequências. E que consequências são essas principais? Crescimento do número de trabalhadores no setor informal da economia, e isso prejudica demais o poder público, tendo em vista que nós vamos ter a redução de captação de impostos, né, para o setor público, e o aumento da violência, né, porque nós vamos ter aí as desigualdades sociais sendo ampliadas. Então, há necessidade sempre de buscar novas oportunidades de emprego para a maior quantidade de pessoas possíveis. E os problemas de infraestrutura, né, implantação de infraestrutura urbana, rede de água, esgoto, eletricidade. Tá? Os maiores problemas, né, estão na periferia. Então, nas periferias, elas têm maior intensificação, né, devido a vários setores, dentre eles a própria infraestrutura de locação dos imóveis, né, a distância dos grandes centros. Então, elas se encontram, é lá que se encontra também a maior quantidade de pessoas de baixa renda, então vai ter uma dificuldade maior em relação a isso. E uma proposta de atividade, pessoal. Então, nas propostas de atividade, o que é que se pode fazer o quê? Então, aí você pode dividir em grupos, a própria sala em outras equipes, ou dependendo do quantitativo de alunos, vocês podem estar dividindo aí em grupos menores. Então, isso vai depender de cada situação. Mas você pode estar fazendo aí podcasts, né, com os próprios alunos, para que eles possam escolher um determinado impacto na área urbana e, pela escolha desse impacto, ele proporcionar um podcast e depois aí tá discutindo, debatendo com todos os colegas da sala. E, por que não, também da escola, né? E no instrumento de avaliação, você pode, colega, estar fazendo aí, uma observação, não é? Registro diário, né, de classe, envolvendo aí o estudante na atividade em grupo, como é que ele trabalhou junto à equipe, a capacidade de compreensão dos próprios alunos com relação ao conteúdo debatido, o registro, a observação, o desempenho de cada um. Então, observe que não precisa necessariamente você estar fazendo a avaliação padronizada como nós fazemos frequentemente, mas só o fato de você observar o desenvolvimento dele já está bem caracterizado aí na sua avaliação. E no mais, gente, a divisão de ensino médio reafirma o trabalho da parceria assumindo com as escolas e professores da rede, colocando-se à disposição para eventuais dúvidas decorrentes da implantação das rotas de aprofundamento. Desde já, agradeço pela sua participação,
e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.